ato de violência física ou psicológica. Ações intencionais e repetitivas praticadas por um indivíduo ou grupo de pessoas. E que causam dor e angústia, dentro de uma relação desigual de poder. A definição é complexa, mas o problema é mais comum do que pensamos. Estamos falando do bullying. Hoje é quinta-feira, 26 de outubro, e o Espaço PUC está no ar. Olá, quinta-feira é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa e hoje Júlio César Pujatti convida a gente para uma reflexão muito importante. Pois é, Carol, o Brasil está de luto pela tragédia na escola Goiáses, que fica na cidade de Goiânia. Um aluno de 14 anos atirou em seus colegas de sala e tudo indica que o estudante convivia com problemas de bullying. Até quando vamos tratar esse assunto com superficialidade? Precisamos falar sobre o bullying. Na última sexta-feira, uma tragédia chocou o país. Um estudante de 14 anos abriu fogo contra os colegas de sala em Goiânia, deixando 2 mortos e 4 feridos. De acordo com a Polícia Civil, o atirador sofria bullying na escola. Testemunhas também confirmaram a informação. O bullying é um tipo específico de violência que ocorre de uma maneira sistemática, repetitiva e com pessoas da mesma categoria. O que é isso, da mesma categoria? Por exemplo, criança com criança, criança com adolescente, adolescente com adolescente, adulto com adulto. Não pode, por exemplo, misturar essa categoria. O bullying é mais recorrente na escola, mas também pode ser observado em outros tipos de ambiente. Na escola é o lugar que as crianças passam mais tempo. Então, a criança vai para a escola, o adolescente, não apenas para estudar, mas também para socializar. E por ficar muito tempo, então, ocorre esse tipo de violência. As pesquisas mostram que o bullying ocorre muito na escola. Agora, ocorre em outros lugares também. Por exemplo, em condomínios, clubes, às vezes na própria família. A Hannah Martins conviveu com esse tipo de problema durante boa parte da infância. Ela conta que sofria agressões físicas e ofensas na sala de aula. A galera fazia lista de motivos para não brincar com a Hannah e colava na porta da sala. E aí a professora tirava, rasgava, dava lição de moral na galera e no outro dia a lista voltava. E teve um dia que a gente estava brincando, a gente estava indo pro recreio, na verdade, e aí uma menina me empurrou. E esse dente aqui, ó, ele caiu e veio parar aqui dentro. Não no lábio, mas aqui embaixo. E foi, tipo, muito problema, porque eu não queria falar pra minha mãe que tinham me empurrado, então falei que eu tinha caído, brincando de esconde-esconde. E foi a primeira vez que eu fiquei com vergonha. A universitária era muito fechada quando criança. Os seus colegas, portanto, a viam como uma pessoa diferente, uma pessoa estranha. Teve uma menina, ela me chamou pra brincar na casa dela, numa festinha de aniversário dela. Eu fiquei felicíssima de brincar com ela, fui e tal. Na hora que eu cheguei na casa dela, ela chamou a gente pra brincar de salão de beleza. As meninas estavam passando maquiagem, passaram maquiagem toda torta na minha cara, cheia de batom, cheia de rímel, enfim. Aí chegou essa menina com a tesoura e falou que ia cortar meu cabelo só um pouquinho, porque era normal e elas brincavam assim. E eu não sabia, porque eu só tinha uma amiguinha que não era do colégio. Aí, beleza. Elas cortaram meu cabelo nessa altura. E meu cabelo era enorme. Só que eu fiquei com vergonha de falar que foram as minhas amigas que tinham cortado meu cabelo, porque eu achei que minha mãe ia brigar com elas e eu não ia ter amigo mais. Aí eu falei que eu que tinha pedido pra cortar. Em 2016, 43% dos jovens e crianças do Brasil admitiram ter sofrido algum tipo de bullying. A taxa é semelhante a outros países do mundo. Na Argentina, a porcentagem é de 47,8%. Na Noruega, de 40,4%. Na Alemanha, de 35,7%. E no Chile, 33,2%. Os dados foram divulgados pela ONU. Como minha mãe era professora da mesma rede de ensino e a minha avó era colega da coordenadora, eu achei que elas iam falar direto com a coordenadora e aí a galera ia pegar mais pesado ainda. Tipo, eles já me trancavam no banheiro quase todo dia antes de começar a aula. Então, eu acho que eu fiquei com medo e vergonha também de ser fraca. A escola também tem que fazer uma aliança com a família,
para ver essa interação família-escola, onde essa brincadeira camuflada, né, possa vir à tona, porque os adolescentes e as crianças, elas têm um pacto de silêncio. Geralmente eles não falam para os adultos, isso é demonstrado nas pesquisas. Então isso tem que vir à tona, isso tem que vir através dos diálogos. A família observando os filhos com seus sintomas e a escola ali para apoiar também. Exclusão social, baixa autoestima, dificuldade de socialização. As consequências psicológicas do bullying são sérias. Bullying não é frescura, não é algo normal, é realidade. Isso que aconteceu em Goiânia agora, de uma pessoa tirar a vida de outras pessoas, é grave, mas o primeiro impulso de uma pessoa que sofre para ser aceita socialmente no colégio é tirar a própria vida. Então, assim, a gente entra em problemas muito maiores. Eu acho que as pessoas não dão a atenção necessária. E aquela frase, é frescura sua, se você não é isso que eles estão falando, então não liga. Isso dá um pouquinho de raiva. O que acontece é que o bullying, ele não pode ser banalizado, mas ele tem que ser compreendido numa dimensão que não seja brincadeira, que ele não venha camuflado de uma espécie de brincadeira. Porque muitas vezes ele se esconde através disso. Ah, não é nada não, eu estava só brincando. Quando na verdade é uma brincadeira perversa e que causa dor e sofrimento no outro. Para refletirmos mais sobre esse assunto tão recorrente na sociedade, convidamos ao estúdio a professora Carolina Chagas. Ela é coordenadora de educação no Colégio Magnum. Também contamos com a presença da estudante de jornalismo Cíntia Garcil. Ela sofreu bullying quando mais nova e vai compartilhar com a gente essa história. Sejam muito bem-vindas ao programa, gente. Obrigada. Gostaria de agradecer a sua presença, Carolina, porque acho que é muito importante ter alguém nesse dia a dia, né, da vida acadêmica para falar um pouquinho dessa experiência. E Cíntia, por ter sofrido isso no passado, né, e ter vindo aqui compartilhar essa história com a gente. Cíntia, a sua história foi parecida com a Hannah que apareceu ali na reportagem? A minha história em relação ao bullying foi a seguinte: quando eu tinha 7 anos, entrei na escola e tudo, as crianças me viam como, assim, por eu toda a vida ser gordinha, já me julgavam, chamavam de baleia, de Free Willy, de Faustinha. Tinha até um que falava que eu carregava geladeira na pasta, né? E outros apelidos pejorativos que uma pessoa acima do peso recebe. E aquilo eu internalizava aquilo e eu não conseguia, eu não contava, porque se eu fosse contar, é exagero dela, é bobagem dela, é frescura dela, ela não aceita, é uma brincadeira. E eu fui guardando aquilo para mim e aquilo sempre me fazia mal, sempre me fazia mal, sempre me fazia mal. E eu, ainda naquela coisa pueril, eu quero acreditar que existem pessoas boas, né? Com o passar dos anos, a minha visão ficou meio, como é que eu posso dizer, distorcida das pessoas, né? Eu sempre acabava vendo as pessoas assim, eu não vou querer ser amiga daquela pessoa porque ela vai me julgar pela minha aparência. Já havia uma desconfiança, né? Exatamente. Então é comum assim que os afetados, né, as crianças que sofrem bullying, não contem para a família, né, por vergonha, que nem a Hannah disse, na verdade, admitir que é fraca, né? Eu acho que, na verdade, falar sobre o assunto é o primeiro passo, né? Então, assim, é muito importante estarmos discutindo esse assunto aqui, mas trazer isso para a comunidade escolar, né? A família precisa entender que a escola é parceira e a escola precisa entender que a família, dessa parceria, ela é fundamental. E a partir daí que provavelmente a gente consiga minimizar situações de bullying, né? E esclarecer realmente o que é bullying. Não adianta a gente falar do assunto depois que ele está instalado. Então, é muito bacana quando as instituições pensam na prevenção. Falar do bullying, falar do conflito como algo que pode ser evitado. E para ser evitado, precisa ser conhecido. Então, o primeiro passo é que as crianças se conscientizem, os adolescentes se conscientizem e tenham essa concepção de que a instituição é parceira, né? A coordenação tem que estar aberta, os educadores têm que estar abertos e, mais do que isso, preparados. É preciso haver um investimento em todo o corpo docente, em todos os educadores que estão diretamente ligados com os alunos, né? Aqueles que acompanham o momento do recreio, aqueles que estão ali, né, na sala de aula. E qualquer mudança de comportamento tem que ser sinalizada. E como que os educadores e as instituições podem se prevenir, podem preparar para tratar esse tipo de situação? Existem diversos cursos, né? Assim, estudar,
né? Mediação de conflito, a comunicação não violenta, conhecer o seu aluno, estar presente, né? Olhar e ter um olhar diferenciado e essa relação com a família. A família precisa ter a escola como um espaço, porque o aluno fica muitas horas, né? Muitas vezes ele passa metade do seu dia e alguns alunos até integralmente, né? Hoje em dia a gente tem uma característica de muitos alunos que ficam o dia inteiro em instituições escolares, né? Então a família precisa ter essa parceria. É preciso reconhecer que o bullying existe, é preciso reconhecer que ele é um fenômeno antigo, ele é presente, né? A gente não pode mascarar uma situação. O que a gente precisa é definir e ter consciência de que ele é diferente de conflitos que são inerentes à relação humana, vão existir sempre, não vão deixar de existir, mas precisam ser tratados com respeito. Quando a Hannah fala que, não liga para isso não, você não valida o sentimento dela. Então, uma pessoa que é constrangida, uma pessoa que é humilhada, uma pessoa que está sendo excluída, ela tem um sentimento, né, de menos-valia, ela tem um sentimento de tristeza, né, então ela precisa ser validada, ser respeitada. E, ao mesmo tempo, o outro precisa ter noção que a sua atitude está gerando impacto na vida de uma pessoa. E que impacto que é esse? É positivo ou negativo? É nosso dever, enquanto instituição, enquanto educador, fazer essa reflexão. E, Cíntia, falando em escola, você acha que faltou um pouco assim, de intervenção, no seu caso, dos educadores da escola onde você estudava? Sem sombra de dúvidas, porque na minha época, né, hoje eu tenho 30 anos, quando eu tinha 7, sempre aquela cultura do, deixa pra lá, é frescura dela, é bobagem, coisa de criança. E meus pais também, por serem também pessoas mais velhas, eles sempre acham assim, isso é bobagem, briguinha, bobeirinha, assim, coisas sem importância. Mas aí eu fui crescendo com aquilo e me afetou e ainda me afeta em alguma coisa ou outra em relacionamentos, dificulta a vida social da gente, dificulta muito, você não confia nas pessoas, você acha que, você olha para a pessoa e fala assim, não, ela vai você acha que todo mundo é ruim, e não é assim, né? Mas a mente da gente fica tão cauterizada, a gente tão massacrado por essas situações, que a gente meio que se blinda, né? Cria uma resistência, fala assim, não, eu não vou me relacionar, eu não quero ter amizade com ninguém. Aí a gente acaba ganhando aquela fama de antipático, arrogante, resistente, né? Não quer ter relacionamento, antissocial, né? Por essas situações, às vezes a pessoa é antissocial por quê? É arrogante por quê? Né? Entender o outro, Exatamente. Né? Acontece até uma inversão de papéis. Justamente. De vítima, a pessoa passa a ser o algoz, né? E, na verdade, o que a gente percebe é que quando há uma validação desse sentimento, quando há escuta e quando há abertura, há mudança de comportamento. Né? Muitas vezes as brincadeiras camufladas, elas, na verdade, não são brincadeiras, né? Então, esse conceito também precisa ser muito claro. A gente precisa desenvolver nos nossos alunos o que é brincadeira. Está todo mundo se divertindo? Está todo mundo feliz? Tem alguém em exposição? Tem alguém que não está satisfeito? E aí isso passa a não ser mais brincadeira. Né? Então, eu acho que desenvolver primeiro esse conceito de amor ao próximo, de respeito. Né? E o respeito, ele não é unilateral, é uma via de mão dupla. Né? Eu preciso respeitar e eu preciso me sentir respeitado. Né? E esse espaço ele precisa acontecer com essa parceria e com essa abertura. Né? A instituição escolar, a família precisam andar de mãos dadas. Né? Pessoal, o papo está interessante, mas vamos falar um pouquinho mais sobre as consequências do bullying no próximo bloco. A gente volta já já. Estamos de volta com o Espaço PUC no quadro Repórter PUC de hoje. O papo é sobre bullying. Pois é, Carol, continuamos a conversa com a professora Carolina Chagas, coordenadora de educação no Colégio Magno, e também Cíntia Garcia, estudante de jornalismo. Cíntia, sobre essa questão de... Você falou sobre a questão do peso, né? Você acha que existem outros tipos de fatores que também podem ser elementos que as pessoas podem ser identificadas nessa questão do bullying, por exemplo, questão de pele, ser uma pessoa mais fechada, uma pessoa que socializa menos? Sim, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Eu acho que, além da pessoa, o problema do peso, da cor da pele, do cabelo,
o aspecto, né, a aparência física, se ela é feia, se ela é bonita, se ela é muito bonita, se ela tem traços, né, considerados perfeitos para a sociedade, ela é excluída, fala assim, ela é bonita, não vou chegar perto dela. Ela também tem sentimentos, assim como uma pessoa acima do peso, uma pessoa de pele, pessoas negras, pessoas, né, indígenas, o mesmo coração que bate em mim, bate em você, bate em qualquer um. O mesmo sentimento, pensamento, atitude é a mesma. E nós somos a mesma linhagem, a raça humana. E você acha que ficou algum resquício desses problemas no seu presente atualmente? Sim, fica. Fica porque agora eu estou melhorando muito, assim, o aspecto de dissociar uma coisa de outra. Mas, às vezes, há situações em que eu me vejo assim, poxa, está acontecendo isso comigo? Se eu falar, vai falar que eu estou caçando confusão, que eu tô inventando coisas, que eu sou louca, né? Às vezes eu me fecho justamente para não ter briga, que é uma coisa que eu particularmente eu detesto, é briga, né? Porque, na verdade, algumas situações devem remeter ao que você já viveu, Sim. né? Quando você diz essa questão do estereótipo, eu fico pensando como é importante que as instituições elas se comprometam a trabalhar com ações intencionais para desenvolver as habilidades socioemocionais mesmo, de identificar no outro o respeito. Nós todos somos únicos, nós todos somos especiais, né? A partir do momento em que a gente se reconhece como... Porque ninguém é igual a ninguém, né? Nós não temos ninguém idêntico no mundo, mesmo as pessoas que têm algum tipo de semelhança física, têm formas de agir diferentes. Então, o mais importante é que a gente precisa agir de forma intencional, de maneira preventiva. A gente tem que trabalhar essas habilidades antes, né? A gente precisa desenvolver isso com intencionalidade. E isso a partir do momento que se coloca, de que se nasce, né? Mas que se coloca o pé em uma instituição, a gente precisa começar a trabalhar, a enxergar o outro de uma forma especial, porque nós somos únicos, né? E especiais. E professora, na sua época de ensino fundamental, por exemplo, havia assim essa discussão do termo bullying na época? Ou existiam casos parecidos com os atuais nas escolas? O que eu acho é que ainda se evita falar do assunto, né? A partir do momento em que se não reconhece o problema, não se trabalha o problema, né? E cada vez mais percebe-se a necessidade de se discutir, de se preparar e de se falar, né? Na verdade, talvez não fosse tão em voga como é atualmente, porque até hoje se evita falar do assunto. A partir do momento que a gente convida alunos, pais, né, comunidade escolar inteira para discutir e as pessoas se sentem acolhidas, se sentem ouvidas, fica muito mais fácil, inclusive, distinguir o que é bullying do que não é, né? Porque situações de conflito são inerentes à relação humana, elas vão existir sempre. O que a gente precisa é ter uma mediação, uma intervenção assertiva para que isso não se transforme num grande problema, que é o bullying. E como que a senhora analisa o caso recente lá de Goiás? Você acha que faltou alguma falta de diálogo, conhecimento do que estava acontecendo no colégio? Na verdade, assim, eu não tenho elementos suficientes, né, para poder emitir uma opinião decisiva, assim. O que a gente percebe quando a gente vê uma coordenadora falando de uma forma, né, tão entregue, que havia uma relação dela muito bacana com os alunos. Então, a gente percebe que havia diálogo. Ao mesmo tempo, a gente percebe que a família, tanto dos alunos atingidos, né, das vítimas, quanto do aluno que cometeu aquele ato, não havia essa comunicação, não havia essa percepção. Então, dizer se é ou não, eu não me sinto com elementos suficientes para poder opinar decisivamente. O que a gente sabe é que podem ter outros fatores que levaram àquela situação, mas provavelmente alguma situação de desconforto, né? É muito difícil a gente decidir e analisar algo que você não tem elementos suficientes, né? Inclusive, os familiares de uma das vítimas falam: meu filho nunca chegou até a mim que ele praticava. Então, se houve alguma falha ou não, a gente não consegue emitir essa opinião. Eu não consigo emitir, né, essa opinião. Mas o que eu posso dizer
é que é preciso haver diálogo, e mais, é preciso haver percepção. Qualquer mudança de comportamento tem que ser detectada, né? Então, se eu percebo que um aluno mudou o seu comportamento, seja ele qual for, ele ficou menos participativo, ele ficou mais agitado, a família precisa ser comunicada, a gente tem que começar a observar o que está acontecendo. E aí você muitas vezes observa situações, porque relatar isso é muito difícil, né? Para o aluno não se sentir excluído mais uma vez, para ele não sentir que ele vai sofrer algum tipo de retaliação. Então, a percepção, o olhar da família e da instituição com relação ao comportamento é fundamental. Com relação a esse caso, eu acho que a gente não tem elementos suficientes. Não deixa de ser um indício de que alguma coisa não estava bem. E fala-se muito hoje em dia também sobre o cyberbullying. Muito. Então, essa questão também está dentro das redes sociais, dentro do WhatsApp, dentro da internet. Então, ainda mais, né, um cuidado especial da família em relação a isso. Com né? certeza. Eu costumo dizer para os pais que nós somos uma geração em que os nossos filhos recebem um telefone celular com acesso à internet, acesso ao mundo, muito cedo. E muitas vezes a gente entrega aquele aparelho sem explicar como utilizar, sem ensinar, sem orientar, sem monitorar de uma certa forma, né? Porque isso ainda é necessário. Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado. E como a gente vai oferecer? Oferecer um mundo na mão de uma criança, será que ela está preparada para isso? Não que a gente não possa deixar que tenha acesso à tecnologia, acesso aos meios de comunicação que são realmente hoje usados e importantes, mas orientar como eu vou utilizar. Né? O WhatsApp, por exemplo, a gente tem grupos de alunos muito jovens que têm grupos de turmas, de alunos muito novos. Então, eles precisam saber que ali é uma forma de comunicação. A mensagem que eu envio é eu que estou dizendo. Tem que saber filtrar. Tem que saber. Porque é muita coisa, E né? é muito difícil. A gente sabe que nós estamos lidando com seres em formação. São crianças. Então, é nosso dever também essa orientação. Né? É importante que a escola e a família tenham essa consciência. E quais consequências negativas o indivíduo que sofre bullying pode ter? Cíntia, por exemplo, atrapalhava o seu rendimento escolar, porque a gente falou de rendimento psicológico, a questão da socialização, as notas também ficaram comprometidas por causa disso? Quanto às notas, não. Eu acho que a minha válvula de escape foi até justamente o estudo, o foco, a vontade de aprender. Eu ia para a escola muito mais para aquela coisa de querer aprender, de querer estudar, mais do que fazer amizade propriamente dita. Tanto que eu era até mais próxima dos professores do que de colegas meus. E isso causava ainda mais desconforto e causava ainda mais ira, né, das pessoas, inveja, e aí o bullying aumentava mesmo. E Na verdade, são muitos prejuízos, né? E aí isso é muito específico, é muito de cada um. Pode ser uma questão no rendimento escolar, pode ser uma questão no relacionamento, pode ser algo que vai ser desencadeado na alimentação, né? Então, no comportamento. físico, né? A questão psicológica, da depressão. Com certeza, com certeza. E aí é muito importante também a parceria com algum profissional multidisciplinar, né? A gente precisa também ter parceiros, né, quando é necessário. E, Cíntia, qual que é a dica que você dá para os jovens adolescentes que estejam passando por essa situação? O diálogo tem que ser, a confiabilidade, tem que saber procurar as pessoas e falar, olha, eu estou tendo um problema e procurar ajuda? É não ter vergonha. Nunca ter vergonha. Se você está sendo ameaçado, coagido, o tempo inteiro as pessoas estão te pressionando, te humilhando, te colocando nomes pejorativos, te ofendendo, te excluindo, você tem que procurar ajuda o quanto antes, porque e também aos pais e educadores, essa expressão deixa pra lá, isso é coisa de criança, vocês estão abrindo uma fenda, ainda que no primeiro momento uma fendinha pequenininha, mas que com o passar do tempo, a médio e longo prazo, talvez, não sei, eu posso estar até sendo um pouco, né, exagerado, mas a qualquer tempo isso vai eclodir, isso vai causar consequências como a que aconteceu em Goiânia e como acontecem geralmente também em escolas assim dos Estados Unidos que chegam os atiradores e matam. Que inclusive o aluno citou, né? Ele ficou ciente disso. E professora, para a gente terminar, né? O nosso tempo está chegando ao fim, em poucas palavras, dicas para as instituições de ensino, né? Como agir diante dessa situação? Preventivamente, intencionalmente, né? Falar sobre o assunto,
é trazer os nossos alunos à discussão, é fazer com que eles se sintam acolhidos, validados no seu sentimento, né? E todo sentimento precisa ser validado e fazer com que as famílias entendam que qualquer mudança de comportamento é relevante, qualquer informação é relevante. Desenvolver essa parceria, né? E trabalhar preventivamente. Ações, projetos, conversas, que a gente possa intencionalmente atingir o nosso objetivo. Pessoal, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês hoje. É um assunto que deve ser debatido sempre, né? Sempre. Sejam sempre bem-vindos ao Espaço PUC. Obrigada. Obrigada. O programa de hoje chega ao fim, mas antes de encerrar, temos um recado do Frederico Lomônaco, que apresenta o Espaço Cult toda sexta-feira. Ele está ao vivo em nossa redação. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Carol. Boa tarde ao pessoal de casa. Quero fazer um convite a todos para assistir ao Espaço Cult amanhã, com a participação da Rosália Diogo, que é coordenadora do Festival de Arte Negra, o FAM, e também a cantora Tamara Franklin. Elas vão vir aqui no Espaço Cult, para falar sobre o FAM e também sobre a cultura negra. Então não perca, é amanhã às 5 horas da tarde na PUC TV e TV Horizonte. Conto com vocês, de volta com o estúdio. Muito obrigado, Fred. É isso aí, não dá para perder o Espaço Cult amanhã. Na segunda-feira eu estou de volta com o Espaço PUC às 5 horas da tarde e espero por você. E você pode participar com a gente. Envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br e também pelas redes sociais da PUC TV. Não deixe de participar, viu? Na próxima quinta-feira estou de volta com mais Repórter PUC. Até lá!